ao qual ele amaldiçoou. Diz que a deusa precisa responder em detalhes e que ela precisa parar de prevaricar. Silencioso, Ariadne está, seus olhos cobertos de sombra. A deusa abre os olhos, que brilham com uma luz dourada, e responde que pessoas especiais são mencionadas na lenda sagrada. Doc fica espantado com a resposta. A deusa continua dizendo que inicialmente os deuses não planejavam vê-lo e que a reunião deles foi realmente apenas uma grande coincidência. Doc silenciosamente repete em seus pensamentos a palavra acidente. Atrás do Doc, várias engrenagens são visualizadas, que são fechados um com o outro. A deusa continua seu pensamento, dizendo que eles iam monitorar outra criatura, do qual o destino do mundo inteiro depende. Uma criatura que afeta diretamente a probabilidade. E que estes são os que são chamados de especiais. Um Doc sério fica contra o pano de fundo das janelas, de lado para o leitor. Ele pensa que finalmente foi capaz de esclarecer esse detalhe por si mesmo. Uma voz desconhecida anuncia que a resposta à segunda pergunta foi recebido. Após o que a deusa observa que agora é a vez dela. Ao qual o desconhecido a voz concordando. Diz que agora a constelação abandonada no labirinto. O amante faz a segunda pergunta. Doc está contra um fundo branco à sua frente, dizendo que ela levantou a mão, perguntando quem o Doc escolherá como seu patrocinador. Um close-up do rosto surpreso do herói. Acima dele está uma janela do sistema, que relata que a constelação que não quer estragar a atmosfera está esperando com interesse por sua resposta. Ariadne, sem nenhum sinal de emoção, em um close-up de Doc, ponderando por que ela fez essa pergunta em particular. Sistema Windows relatando que algumas constelações que amam a Península Coreana estão nervosos e que o prisioneiro da constelação do Golden Hoop está insinuando seu nome. O herói com uma lanterna em chamas acima de sua cabeça fica em frente a você, Sam, também com uma lanterna acima de sua cabeça. Doc diz que se absterá de responder. Caso contrário, não será tão interessante. Depois, uma voz desconhecida relata que o Doc se aproveitou da recusa e que ele tem mais, não existe essa possibilidade. Em um close-up dos lábios abertos de Usa, a deusa diz que agora fará sua última pergunta. E uma voz desconhecida anuncia que a constelação abandonado no labirinto. A amante está fazendo a terceira pergunta. Você cantou o cabelo. Começou a brilhar com um brilho, luz dourada. Relâmpago dourado começou a atacar atrás dela. E suas pupilas não eram mais visíveis, adicionando uma atmosfera ameaçadora à última pergunta, que soa como Doc sabe que está sendo seguido. Ouvir a pergunta, Doc estava confuso. Suor começou a fluir por sua bochecha. Novamente, ele percebeu que essa questão em particular
era o objetivo dela. E que antes ele foi capaz de evitar responder. Mas agora ela fez uma pergunta mais específica. Close-up das pernas do Doc. O herói está pensando no que fazer. Um pedaço do telefone do personagem principal, que mostra 7 da noite. O rosto de Doc está de perfil, sua mão está levantada até o queixo. Como se ele estivesse se cobrindo de algo. Uma caixa de diálogo que diz que Doc estava lendo um livro. A deusa atordoada fica a relâmpagos dela. Satisfeito consigo mesmo, Doc fica sorrindo. A deusa faz uma pergunta, não entendendo o que ela acabou de ouvir. Ao qual, o Doc se repete que ele aprendeu tudo lendo o livro. Mostrando os dentes, Ariadne fica na frente do Doc. Ele tem medo que ela possa repetir a pergunta. E que ele não acha que ela ficará satisfeita com esta resposta, mas ele não pode contar a ela sobre os métodos de sobrevivência. Bem, e ele acredita que provavelmente há um filtro que o impedirá de dizer essas coisas. O herói contra um fundo escuro. Ajusta seu colarinho, pensando em como transmitir uma mensagem para ela, sem afetar toda a verdade. Doc apontando com a mão, fica em frente a você dizendo. Ele diz que as pessoas sabem muito sobre mitos, mas a deusa não entende. Fildo de Aki-Suyun na forma de Shibix. Sentou-se com os olhos fechados pela censura. Abaixo deles é retratado algum tipo de deus com cabelo loiro, com uma videira neles, e algum tipo de deusa com cabelo escuro. O herói explica seu pensamento, dizendo que com a infância eles são informados sobre os deuses, que existem até livros e desenhos animados sobre suas façanhas. E faz a pergunta se ela sabe sobre isso. Nos surpreendeu e fica em segundo plano. A deusa diz que isso é impossível, que este é apenas um pequeno país oriental. Mas Doc a interrompe, começando a listar um labirinto na ilha de Creta. Isso surpreende a deusa. Ariadne começou a suar e abriu a boca horrorizada. Doc continua chamando o Minotauro, o amante que deixou a deusa presa na ilha de Naxos. Começando a falar sobre seu próximo amor, mas fica em silêncio. O céu está cheio de nuvens. Relâmpago dourado atinge sons de trovão. Doc termina seu discurso perguntando se ele precisa continuar. Ao qual a deusa responde que ele precisa calar a boca e parar. A última lanterna apagou, e a energia restante voou para fora dele. Fica maravilhada com o que ouviu. Uma voz desconhecida relata que a constelação Tem recebeu uma resposta à sua terceira pergunta. A deusa perguntou, dizendo que ela não entende como uma pessoa de um pequeno país. Sabe muito sobre a vida dela. Mas o herói ignora essa pergunta, indicando que agora é sua vez de fazer a pergunta. Surpreendido pela deusa em um close-up,
Perguntas do Doc, perguntando o que está escrito em sua Sagrada Escritura. Close-up de uma deusa séria, que está confuso sobre o que fazer com esse problema. Doc fica com as mãos nos bolsos, com uma cara séria, energia dourada. Voa para fora da última lanterna acima dele. A deusa diz que ela não pode responder a esta pergunta. Mas, Doc, percebendo que isso teria acontecido em qualquer caso, pensa que é uma pena não obter uma resposta, porque esta era a questão mais importante. Uma voz desconhecida conclui que a constelação abandonado no labirinto. Amante se recusa a responder. As lanternas novamente começam a queimar com um brilho. Fogo dourado, uma voz desconhecida, anuncia que a troca de perguntas e as respostas foram concluídas com sucesso. E a conversa acabou. Doc, em uma pose épica, fica em frente a você, Sam. Relâmpago dourado vem deles e as lanternas começam a se dissolver nela. Na janela pop-up do sistema. Está escrito que a constelação que não quer estragar a atmosfera. Estala a língua em frustração. O rosto de Uzan está de perto nas sombras. Seus olhos queimam com uma chama dourada brilhante. E há raios azuis em seus lados. A deusa diz que tolerou a insolência do herói, só porque o marido estava curioso para olhar para ele. Mas as piadas acabaram e há apenas uma razão pela qual ela está lá. Relâmpagos sobre cidade. A deusa continua dizendo que o Olimpo queria avisá-lo. Não interferir nos assuntos do Olimpo. Porque eles querem parar a destruição deste mundo. Você cantou o cabelo e os olhos brilham com uma luz dourada. Ela aponta a mão para o peito. E a deusa continua enquanto fala. Que essa mulher é, você disse, quem será a chave para a implementação de seus planos. Doc fica de perfil e olha para o raio dourado. Ele pergunta, por que você são? Ao qual a deusa lhe responde que não adianta procurar um motivo. Porque até as 3 irmãs que puxam os cordões do destino não sabem disso. Um close do rosto zangado do Doc. O herói xingando pensa que os deuses do Olimpo sempre use o destino como desculpa. A deusa continua, dizendo que as encarnações são limitadas por cenários e que o curso do destino muda sua direção. Energia dourada se reúne em um lugar acima das nuvens. A deusa termina seu pensamento dizendo que as histórias das estrelas se juntam, criando o destino das constelações. Você cantou com cabelo brilhante. Fica em frente ao Doc, que tem uma perna visível. Ele pergunta do que exatamente estamos falando. É a deusa falando sobre Gigantomachia. Ao qual ela responde que é incrível que ele saiba sobre isso. Relâmpagos acima do surpreso. A deusa continua dizendo que o peão não vai entender seu significado. E que o Doc precisa se lembrar de uma coisa. Relâmpagos.
A deusa diz que uma coisa precisa ser lembrada: que se o herói não escolher o lado certo, então o fim do mundo virá. Você cantou, o corpo é atingido por um raio. E ela está coberta por ele, uma janela do sistema aparece com uma descrição do cenário de sobrevivência. A próxima janela diz que faltam apenas 6 dias. Você cantou sem vida. Desmaia após ser atingido por um raio. Seus olhos vazios e vapor saindo de sua boca. Doc começa a correr em direção à queda que você cantou. Ele pega você, cantou, quem quase caiu. Doc abraça os caídos que você cantou. Outro raio cai perto deles. O herói pensa que não deveria olhar para cima. Close-up do rosto desanimado do herói. A janela do sistema diz que a quarta parede, a habilidade neutraliza o efeito do choque mental. Uma tempestade está furiosa acima dos heróis. No centro do qual do céu, alguma enorme raiz marrom está rastejando. A janela do sistema é repetida. Um tiro ainda mais próximo do ser celestial. No centro do furacão. Doc conclui que é um deus de outra dimensão. O herói segurando, você cantou no colo, olha para cima. Ele pensa que terá que lutar com ele. Tão jovem corre para Doku. Ele diz ao leitor que existem vários cenários associado ao fim do mundo. Estes são Ragnarok, Gigantomach, Armagedon, mas ele não sabe qual. Ariadne estava falando sobre alguns monstros estão olhando para o lugar onde o deus de outro mundo estava e onde os restos de energia estão agora escancarados. Doc relata que ele tem certeza de que algo terrível está prestes a começar. Close-up do rosto do Doc. Ele pensa que isso era de se esperar, porque se absolutamente tudo segue o script, então ele nunca alcançará o fim desejado. Docas abaixando a cidade. Tão jovem corre até ele. Tudo acontece contra o pano de fundo da cidade, onde a tempestade já diminuiu. Doc termina seu pensamento, que ele precisa criar uma história que pode suportar qualquer sistema mitológico. Windows notificar que a história se originou nas profundezas da alma do herói e que seu primeiro estigma está pronto para germinar. Uma vista da cidade onde as vinhas brotaram por toda parte. O caçador corre pela cidade. Ele abre os olhos e o sangue flui de sua boca. Em seus pensamentos. Ele não entende por que ele pegou o emote de lobo. Ele fica pressionado contra a parede. Algum tipo de máscara está olhando para ele sorrindo. Ele está pensando sobre como ele pode até sobreviver em tal situação. Um neutro continua a correr em algum lugar. Sangrando em cima dele há um close-up de seu rosto. Ele está tossindo sangue. Ele pensa que não vai durar muito neste corpo. E que ele precisa encontrar outro hospedeiro. E sem falta de fôlego a longo prazo. Ele fica em silêncio por um momento. O mudo corre segurando a mão no ombro, do qual está fluindo. Ele continua
seu pensamento, pensando que ele é obrigado a destruir este mundo. Como seu Cronos? Ela, percebendo algo no céu, levanta a cabeça. Ele sentiu algum tipo de energia e pensa que já sentiu esse poder. E não só os grandes insetos de Cronos podem dominá-lo. Vista de cima, um caçador está andando. Galhos de árvores sobem acima dele. Ele pensa, se ele tomar posse do corpo de tal criatura, sua vingança será realizada muito mais rápido. Ele para quando percebe alguém sentado na floresta. O menino senta com um inseto nas mãos. Também notando um murmúrio com um focinho surpreso. O menino se levanta olhando para um mutante com olhos loucos. Ele percebe que nunca viu um inseto tão grande antes. Um vento tempestuoso assola a cidade, torcendo as nuvens em uma espiral. Doc sai da cama com uma cara insatisfeita, que surpreende visivelmente Soo-Yeon, quem está sentado ao lado dele. Doc senta as pernas cobertas com uma capa. Soo-Yeon olha para ele. Ela pergunta se ele tinha pesadelos, com o qual o Doc concorda. Doc pensa mentalmente que, graças ao ponto de vista do leitor omisson, ele foi capaz de ver um pouco mais. Doc se lembra de sua visão de Lee Gil, parado na frente de um murmúrio. Doc se preocupa se ele está bem. O falcão joga sua capa branca sobre si mesmo, reclamando de dor nas costas. Ele perguntou sobre você, o paradeiro de Sun, ao qual Soo-Yeon respondeu que ela estava em patrulha, inspecionando os arredores. Doc ajusta a gola de seu casaco. Soo-Young pergunta a ele o que eles farão agora, ao qual o herói responde calmamente que eles vão esperar o script começar. Tão jovem levanta o dedo em um gesto admoestador e pergunta se Deok acha que ela vai acreditar em suas palavras e que ele deve ter algum tipo de plano. John está de costas para a rainha errante. Soo-Yeon explica que ainda há 5 dias até o início do cenário. John controla o oeste e o norte é a rainha errante. Doc endireita as tábuas no barril em chamas. Sulan pergunta sobre quem controla o centro, ao qual o herói respondeu que é o trabalho deles. Doc Seung, de olhos arregalados, diz a ele que eles podem resolver facilmente o centro. Problema de controle. E pergunta se o herói esqueceu. Doc olha para Seung com uma cara insatisfeita. Ele pergunta se logo roubou essa parte 2. Ao qual ela respondeu que ela não entende por que ele entendeu. Soo-Yeon olha para o herói com uma cara insatisfeita. Ela diz que há uma maneira de parar o desastre central. Divisão paralela da página de um lado, Soo-Yeon no outro, Doc, ambos insatisfeitos. Tão jovem pergunta por que eles não usam esse método, ao qual Doc observa que ela roubou esta parte 2. E o Sung liga para Deok, acenando com uma garrafa de água enquanto ele entra no prédio. Deok olha para Yuzung com uma cara feliz. Suwon pergunta
Por que seu humor melhorou imediatamente? O boi fica de pé com a mão levantada em saudação. E ele diz: Assu Ion, que você alguém cantou, em quem você pode confiar, que Rita Suion. Quem responde que é uma pena que ela não seja considerada assim? Diok vai ao seu encontro filho. Suian se levanta das caixas. O boi diz que eles precisam pensar em um plano no caminho flor, com um olho contra o fundo da cidade e do céu. Um monstro parecido com um lagarto rosnando com raiva. Voa em direção ao leitor, os heróis armados correm. Doc grita que eles precisam ir para o oeste, para o rio An. Ele manda seu filho para a direita e Sueong para a esquerda. E que eles estão se movendo para o centro. Sueong e você só cortar o monstro, lagarto, com suas espadas. Doc diz que eles agora têm 2 objetivos. O primeiro é encontrar Pildu, que desapareceu perto do rio, e o segundo é ganhar moedas por matar monstros. Doc cortando o monstro. Cai de joelhos. Doc olha para o monstro morto. Que você cantou, também está olhando para... Ele observa mentalmente que acontece que os 3 podem lidar com até a 6ª série. A arca chama Yusung e ela olha para ele. Yusung caminha em direção à arca. Ele diz a ela para tentar usar apenas um sigma de cada vez. Que confunde Yusung. Que pensaram que ela de alguma forma interferiu com a arca. Mas ele a tranquiliza, dizendo que não é disso que ele está falando. Doc, com uma cara séria, de perto, ele diz: se você usar vários estigmas diferentes na batalha, o corpo pode sofrer. Ele mentalmente pensa que provavelmente os deuses do Olimpo nem disseram isso a ela. Yuzun olha para Diok com uma cara assustada. Yuzun, sorrindo, aperta os olhos e diz que é grata ao herói por cuidar de seu Diok com um olhar surpreso. O boi começa a caminhar em sua direção filho, com uma cara insatisfeita. Ele pergunta se seu filho realmente sabia sobre isso. Ao qual ela responde com a pergunta: que ele realmente ainda considerava um funcionário de escritório comum. Há um close-up de você cantado no perfil, dizendo que ela não é como Doc e que há muito que ela pode fazer em um mundo e que todos os seus certificados e diplomas são simplesmente inúteis. Suyong cava através do corpo do lagarto, procurando objetos de Io que pede que você cantou. Se ela pensa que se ela se tornar mais forte, tudo vai mudar. Ao qual Yuzun responde que é possível. As mãos ensanguentadas de Yuzun cobertas de feridas. Yuzun olha para as mãos dela com um triste olhar abatido. Ele pensa que agora há feridas nela neve. Mãos brancas que você cantou se vira e vai para algum lugar. Que tira a arca de seus pensamentos. Ela diz que precisa adquirir as habilidades necessárias para sobreviver em seu mundo. Sua música sorri enquanto o vento sopra em seu cabelo. E ela diz que é tudo o que ela precisa. Doc
olha para ela, ele recebe uma notificação em seu telefone. Doc está na mesma posição, mas tira o telefone dele, pensando em quem enviaria uma mensagem em tal momento. O herói começa a olhar para o telefone com grande surpresa, percebendo o que aconteceu. Bate-papo Handong-hun. Pergunta se eles estão bem. Doc olha para o telefone digitando algo. Ele se lembra de Handong-hun. Ele escreve para ele que, devido a problemas com a internet, ele não poderia contatá-lo e que, mesmo ele tendo dificuldade em estabelecer comunicação. Novamente, Bate-papo com 3 mensagens. 2 receberam um enviado. Handong-hun escreve que eles estão agora em Yangsan-gu e que Lee Gil está com eles. Doc pergunta novamente sobre Lee Gil, ao qual ele recebe a confirmação de que está com eles. Doc, relaxado, acha que foi bom porque ele estava preocupado com ele. O herói segurando o telefone nas mãos. Corre até você, filho. Ele acha que está tudo bem. Porque, graças aos métodos de sobrevivência, ele sabe onde Li e Yan-chan estão. Ele te diz, filho, que Dong-hun enviou uma mensagem e ele agora está com Lee Gil. Ele continua a pensar que tudo o que resta é apenas reunir todos. E aquele gigante John vai descobrir por conta própria. Swan olha para os heróis sentados atrás de uma pedra. O boi diz que ele acha que eles terão que, de alguma forma, atravessar o rio em breve, apontando o dedo em algum lugar para o lado. Pergunta se ela ouviu corretamente o que o Doc disse para mover. Existem alguns leviatãs como monstros furiosos no rio. Swan pergunta como eles vão fazer isso. Uma janela do sistema com informações sobre um cenário adicional. E uma janela do sistema dizendo que faltam 5 dias. Um sinal verde e um poste apontado para Dongjak TGI. Doc assistiu enquanto os monstros destruíam a ponte. Ele disse que este também foi destruído. E ele disse que depois disso, era impossível encontrar pelo menos uma ponte completa. Ele imaginou um monstro desenhado e notado em seus pensamentos que o Ichthyosauro é um monstro de 7ª classe. E agora não é difícil para ele matar pessoas como ele. Que não pode ser dito sobre o tempo em que suas aventuras apenas começaram. Ele imaginou como a tela branca foi preenchida com ictiossauros. Doc enfatizou que há um problema. Há muitos deles. Ele se imaginou desenhado no papel, flutuando na água. Uma foto apareceu em sua cabeça de como monstros. Pegou ele na água. Doc observou que não seria possível atravessar a nado ou pendurando a cabeça. Ele pensou no fato de que parecia para ele que pelo menos um deveria ter sobrevivido. Sam perguntou o que fazer agora. Doc olhou para a multidão de pessoas em surpresa. Logo agarrou a lâmina. Doc perguntou em seus pensamentos se eles eram estranhos. Logo abriu sua bolsa atordoada. Logo perguntou o que ela estava fazendo. Logo respondeu que as pessoas estavam morrendo de fome. Doc assistiu seu diálogo em perplexidade.
Suan perguntou se era por isso que ela decidiu compartilhar sua comida com eles. Olhando em volta para as pessoas, Suan perguntou se ela era louca. E não sabia disso. A pior coisa sobre o apocalipse foram as pessoas. Sam respondeu com um olhar sério que ela fez. Olhando tão jovem, ela declarou que poderia matá-los se todos se quisessem. Ela percebeu que também foi capaz de salvá-los. Logo, Doc ficaram surpresos com o que ouviram. Sam começou a distribuir comida para as pessoas, segurando um pacote de comida. Doc disse que eles tinham muita comida e ela poderia doar. Ele deu a comida para o homem que agradeceu. Houve um relatório que algumas pessoas estavam começando a simpatizar com ele. Carrancudo Suong disse que ele tinha duas caras. Doc disse que ele era capaz de boas ações, mesmo que ele tenha feito isso para seu próprio benefício. Uma notificação começou a aparecer, que sua compreensão das pessoas havia melhorado. E novos personagens foram adicionados aos seus favoritos. Cruzando os braços, processando. Disse que pensava que as mulheres como Sam só foram encontrados em romances e quadrinhos. Doc respondeu que pensava o mesmo. O personagem principal percebeu que, mesmo antes da destruição do mundo, Sam era como o personagem principal de algum romance. Uma multidão de pessoas exaustas cercou Sam. A garota correu até o Doc. Ela se curvou e agradeceu. O personagem principal notou em seus pensamentos que, para a idade dela, ela tem boas maneiras. Suan observou Doc atentamente enquanto ele sorria para a criança. Ela continuou a olhar para ele. Logo se afastou dele com um olhar insatisfeito. Inclinando-se ligeiramente, o personagem principal perguntou à garota onde seus pais estavam. Ela respondeu que eles não estavam mais lá. Doc perguntou se havia alguém lá. O personagem principal, pensei que era difícil acreditar que a criança sobreviveu ao quinto cenário. Sem o apoio de ninguém. Ele olhou para a garota que estava segurando comida nas mãos. O personagem principal percebeu que, se ela não tem um aliado forte, pelo menos do lado, então isso dificilmente é possível em termos de sobrevivência. Doc ficou repentinamente surpreso. Ele estendeu a mão para a garota que se curvou para ele. O personagem principal se perguntou se o aliado estava do lado. A menina agradeceu e disse que iria. Ele pediu a ela para esperar em seus pensamentos. Perguntou se ela realmente veio apenas para agradecê-lo. Ele estava pasmo, Doc, e a garota se virou. Sui Ren segurou a nuca e franziu a testa. Olhando para ela, o personagem principal pediu à garota para ir. Sui Han afirmou que era uma perda de tempo e comida. O sol iluminou o edifício destruído. E, enfurecido, notaram que veriam mais pessoas vindo implorar. Abrindo as mãos, ela perguntou se eles tivessem visto como as pessoas olharam para suas armas. Observando, eles certamente gostariam de retribuí-los com o mal. Pelo seu bom, Doc respondeu que nem todas as pessoas perdem sua humanidade. Durante o apocalipse, a trama nos leva adiante 1 hora. Segurando um pedaço de comida sobre o fogo.
Seung enfatizou que as pessoas definitivamente venha e driblar com ganância. A trama nos leva 2 horas para frente. Encostado em uma coluna, ela disse que eles eram muito pacientes. A trama nos leva 3 horas para frente. Furiosa, Swan abre a janela e age.